pastores, seminaristas e crentes da Aldeia Global que desejam o céu, prazer em conhecê-los. Eu sou Kim Hon-yo, o moderador de hoje. Damos as boas-vindas a todos que participam do seminário online Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Este seminário está sendo traduzido em várias línguas e transmitido em todo o mundo, e muitos crentes estão recebendo com grande entusiasmo. Espero que seja um tempo precioso para você entender claramente a vontade de Deus que Ele prometeu e descobrir o reino dos céus através da palavra testemunhada hoje. Antes de começarmos o seminário, vamos reunir nossos corações e orar ao nosso Deus Pai. Santíssimo e exaltado Deus Pai, Senhor do céu e da terra, por favor, receba a glória, louvor e adoração para todo sempre. Nós realmente agradecemos por trazer muitos pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo para este lugar e fazê-los perceber sua preciosa palavra através do seminário online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Deus Pai, conceda-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações que entendam, para que possamos entender a verdadeira vontade de Deus, tornarmos um na verdade neste momento. Guie-nos para que seja um tempo de graça para que possamos nos tornar em verdadeiros filhos do verdadeiro Criador. Pedimos ao Senhor que governe o seminário, desde o início até o fim, Deus Pai. Oramos fervorosamente em nome do nosso amado Senhor Jesus, que nos amou e derramou o seu sangue na cruz. Amém. Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Hoje, na lição 15, vamos dar uma olhada no alimento de Deus e o alimento de Satanás. Vamos receber o instrutor Song Chon-ho, o chefe da igreja Monsan, da tribo de Tiago Busan, que dará a palavra. Pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo que vivem a vida de fé com a esperança no céu e na vida eterna, é um prazer conhecê-los. Eu sou Song Chang-ho, o chefe da igreja Masan, da tribo de Tiago Busan, Shincheonji, Igreja de Jesus. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. A palavra de vida de Deus que examinaremos hoje é a lição intermediária 15, o alimento de Deus e o alimento de Satanás. As referências principais são as palavras de João 6, Apocalipse 2 e Apocalipse 17 e 18. Podem haver pastores que saibam disso e outros que não. Mas espero que vocês ouçam o que vou explicar hoje mais uma vez. Espero que seja um tempo precioso para nós lembrarmos mais uma vez como é importante entendermos o alimento de Deus e o alimento de Satanás para os crentes que esperam pelo céu e a vida eterna. Farei uma breve introdução às referências principais. O tempo do registro é cerca de 2000 anos atrás, e o escritor é o apóstolo João. Ele registrou os 21 capítulos do Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. O apóstolo João é um dos 12 discípulos de Jesus e é filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Primeiro, antes de examinar o alimento de Deus e o alimento de Satanás, vamos dar uma olhada nos dois tipos de alimentos principais na Bíblia. Existem dois tipos de alimentos na Bíblia: o alimento físico, que é comido com a boca, e o alimento do espírito, que é comido pelos ouvidos. Alimento físico é alimento para o corpo físico, e ele pode ser dividido. É alimento que dá vida e que se torna carne e sangue para o corpo,
e o alimento que mata seu corpo quando comido. Da mesma maneira, o alimento do espírito é o alimento para o espírito, e tem o alimento que dá vida ao seu espírito e o alimento que mata o seu espírito quando você o come. Para que uma pessoa viva, são necessários esses dois tipos de alimentos, os físicos e espirituais. O alimento físico, até as pessoas do mundo conhecem bem. O que nós, os crentes, queremos conhecer, o que Jesus também quer nos fazer conhecer, é o alimento do Espírito que vivifica o Espírito. O alimento de Deus e o alimento de Satanás que examinaremos junto nesse momento são alimento do Espírito que comemos pelos nossos ouvidos. No texto principal, João capítulo 6, Jesus falou: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu." Será que esse pão é o alimento físico ou o alimento do Espírito? Correto. O alimento do Espírito que ouve e come pelos ouvidos. Assim, vamos dar uma olhada no alimento do Espírito, o alimento para a vida eterna que Jesus realmente quer nos fazer conhecer nesse momento. João, capítulo 6, é conhecido como o capítulo do pão, e o capítulo que melhor descreve o que a Bíblia fala sobre o alimento. Primeiro, vamos dar uma olhada em João capítulo 6, versículos 1 a 27. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe era muito realista, e até esse momento, Filipe não tinha confiança de que Jesus pudesse resolver esse problema facilmente, mesmo depois de ver os muitos milagres que Jesus havia realizado. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?" Disse Jesus: "Mande o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: "Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado." Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Jesus deu graças a Deus e alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos que um rapaz trouxe. E quando juntou os pedaços que sobraram depois de alimentar tantos, encheram 12 cestos. O pão que sobrou depois de alimentar 5.000 homens naquele dia era o alimento para a carne, como o maná que Deus deu ao povo de Israel depois de sair do Egito. Esse milagre era uma breve demonstração de que Jesus era o Filho de Deus, com quem Deus estava junto. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo." Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Os pobres tinham seu interesse pelo pão que enchia suas barrigas dia a dia, ao invés de questões espirituais. Então, eles tentaram fazer de Jesus rei à força. No entanto, Jesus não era o Salvador que veio para resolver os problemas materiais, como o povo de Israel esperava. Então,
Ele leu seus pensamentos que eram diferentes da vontade de Deus e fugiu para uma montanha. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenha medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Olhando para o Mateus 14, versículos 22 a 23, que é o mesmo conteúdo, Jesus fez seus discípulos entrarem no barco e irem para Cafarnaum, e ele subiu sozinho a um monte para orar. E depois veio andando sobre o mar até o barco, que estava fustigado pelas ondas causadas por um grande vento. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" A multidão, que havia experimentado o milagre de alimentar 5.000 homens com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, veio ao encontro de Jesus e seus discípulos, atravessando o mar em um barco até Cafarnaum. Deve ser uma grande fé. Vamos dar uma olhada na resposta que Jesus deu para aqueles que vieram a Jesus pela fé. Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação." Jesus falou: "Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos." E disse: "Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna." E falou que essa comida que permanece para a vida eterna será dada por Jesus, o Filho do Homem. Pessoal, vocês conhecem esses dois tipos de alimentos? Vocês estão trabalhando pela comida que se estraga ou pela comida que permanece para a vida eterna? A comida para a vida eterna não é qualquer um que pode dar, mas tem alguém especial que dá essa comida. Vocês sabem quem é? Essa comida que se estraga é a comida para a carne, que é comida com a boca. E a comida para a vida eterna é a comida do Espírito, que é ouvido e comido pelos ouvidos. Agora, vamos olhar para o alimento do Espírito, que permanece para a vida eterna, que Jesus nos disse para trabalhar. Primeiro, existem dois tipos de alimentos do Espírito. Um que ao comer o Espírito vive, e outro que ao comer o Espírito morre. O alimento de Deus e o alimento de Satanás que estamos examinando hoje são os dois tipos de alimentos do Espírito. Assim como vocês estão pensando, Deus é a vida. Então, o alimento que Deus dá é o alimento que dá vida ao Espírito. E o alimento de Satanás, que tem o poder da morte, é o alimento que mata o Espírito. Na Bíblia, existe uma comida para a vida eterna se você comer. E existe uma comida que você certamente morrerá se comer. Vocês já ouviram falar disso? Sim, é o fruto da árvore da vida e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como visto em Gênesis 2, versículo 9, no meio do jardim Éden, da banda do Oriente, havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi dito em Gênesis 3, versículo 22, que se você comer da árvore da vida,
você terá a vida eterna. Mas em Gênesis 2, versículo 17, foi dito que se você comer da árvore do bem e do mal, você certamente morrerá. Como sabemos bem, em Gênesis capítulo 3, a serpente, um animal selvagem, ser criado de Deus, enganou Adão e Eva com a mentira e os fez comer do fruto do bem e do mal. Por causa desse ser criado, a serpente selvagem, e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a criação e a humanidade caíram na morte e no sofrimento. E Deus, o Criador, deixou a aldeia global, e Jesus, o Filho unigênito de Deus, teve que carregar a cruz. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 5, versículo 12 em diante, que a morte entrou por um homem e a vida veio por outro homem. Aqui, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, que comeram do fruto do bem e do mal, certamente morreram, como nas palavras da Bíblia. Mas o que morreu naquele momento? O corpo ou o espírito? Como nós sabemos bem, mesmo depois de comer do fruto do bem e do mal, Adão teve filhos e morreu aos 930 anos. Isso mesmo. Essas duas árvores no meio do jardim e os dois tipos de fruto das árvores eram o alimento do espírito. E o espírito de Adão, que comeu o fruto do bem e do mal, morreu. As pessoas nascidas da semente do gene pecaminoso, da transgressão de Adão, somos nós, as pessoas da aldeia global. Assim como Adão morreu ao comer o fruto da árvore do bem e do mal, os nascidos da semente de seu gene também estão sujeitos à morte. Portanto, para evitar a morte do espírito e ganhar a vida, todas as pessoas da aldeia global precisam do alimento de Deus mais do que qualquer outra coisa, o fruto da árvore da vida, que é o alimento que salva o espírito. Para conhecer o fruto da árvore da vida e o fruto da árvore do bem e do mal, precisamos conhecer as realidades dessas árvores. Esse segredo que todos os crentes do mundo querem saber será explicado em grandes detalhes na lição intermediária 17, a realidade da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, por um instrutor mais competente do que eu. Hoje, vamos examinar o alimento que vem das duas árvores, o alimento de Deus e o alimento de Satanás. Primeiro, o alimento de Deus. O alimento de Deus é o alimento que dá vida. E se você comer, ganha a vida eterna. Em João 6, versículo 28 a 71, fala sobre a carne e o sangue de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, e o alimento de Deus para a vida eterna. Devido à limitação de tempo, lerei João 6, versículos 51 a 58, que é o conteúdo principal, e examinaremos o conteúdo do alimento de Deus que permanece para a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão viverá para sempre. Esse pão é o meu corpo, e eu darei o meu corpo para que o mundo possa ter vida. Então os judeus começaram a discutir entre eles: como pode esse homem nos dar para comer o seu próprio corpo? Jesus disse: digo a verdade a vocês. Vocês têm que comer o corpo do Filho do Homem e têm que beber o seu sangue. Se não fizerem isso, vocês não terão vida dentro de vocês. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e os ressuscitarei no último dia. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. O Pai me enviou. O Pai vive e eu vivo por causa do Pai. Assim, quem comer a minha carne também viverá por meio de mim. Eu não sou como o pão que os vossos pais comeram. Eles comeram esse pão e mesmo assim morreram. Eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer desse pão viverá para sempre. Amém.
Nas palavras de João 6, versículos 51 a 58, Jesus falou que ele era o pão vivo que desceu do céu e disse que quem comer do seu corpo e beber do seu sangue tem a vida eterna. Então, os judeus que ouviram isso começaram a discutir e brigar entre si, dizendo: como pode esse homem nos dar para comer o seu próprio corpo? Será que esse alimento que deveriam comer, a carne e sangue de Jesus, se referia à comida física, como eles estavam pensando? Em João 8, versículos 51 e 52, Jesus falou que se alguém obedecer às palavras de Jesus, jamais verá a morte. Em outras palavras, significa que ele viverá para sempre. Em João 1, versículos 1 a 4, é dito que Deus era a palavra e a vida. E vimos em 1 João 1, versículos 1 a 2, que Jesus também era a palavra, a carne e o sangue de Jesus. O alimento para a vida eterna são as palavras da vida de Jesus que são dadas por Jesus. E este não é o alimento físico, mas o alimento do Espírito e o alimento de Deus que dá a vida eterna. Por isso, Jesus falou de si em João 6, 51, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Isso porque, na primeira vinda, quando se cumpriram as profecias de Ezequiel, capítulos 1, 2 e 3 do Antigo Testamento, Deus do céu veio a Jesus e alimentou Jesus com o pão da palavra, o rolo do livro que ele mesmo havia aberto. É por isso que Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, em João capítulo 6. E este não era o alimento físico que era comido com a boca, mas o alimento do Espírito que é comido pelos ouvidos. E em João 15, versículo 1, Jesus falou que ele era a videira verdadeira. E em João 14, versículo 6, ele falou que ele era a vida. Assim, Jesus era a árvore da vida. E a palavra da vida, a palavra dada pelo verdadeiro pastor Jesus, é o fruto da árvore da vida que permanece para a vida eterna, como mencionado em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Concluindo, a árvore da vida que permanece para a vida eterna é Jesus, o verdadeiro pastor. E o fruto da árvore da vida são as palavras de vida de Jesus. E este é o alimento de Deus. Comer o alimento de Deus é crer e reconhecer as palavras da vida do verdadeiro pastor. Os crentes que esperavam o céu e a vida eterna na primeira vinda precisavam encontrar esse Jesus, crer e reconhecer a palavra da vida que Jesus dava para que tivessem a vida eterna. Agora, ao contrário, vamos dar uma olhada no alimento de Satanás que mata o espírito do homem. Em Daniel capítulo 4, vemos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, do reino gentil, foi comparado a uma grande árvore, ou seja, uma videira brava. Diz que os frutos eram abundantes e os animais do campo moravam debaixo. Babilônia aparece novamente em Apocalipse capítulos 17 e 18. Essa Babilônia é a morada de demônios. Eles destruíram todas as nações com o vinho da prostituição e se casaram com demônios. Esta árvore era a excelente videira de Deus em Isaías capítulo 5, a árvore da vida. Mas por produzir uvas bravas, tornou-se uma videira brava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A razão pela qual Jesus disse que ele era a videira verdadeira em João 15, versículo 1, foi porque, como você pode ver, existe a videira brava. Esses dois tipos de árvores eram o povo escolhido de Israel. Isso porque as pessoas que eram a árvore da vida
traíram e se tornaram a árvore do bem e do mal. Isto é o mesmo que a apostasia do Salomão e o mesmo que a apostasia de Adão. A entidade real da árvore do bem e do mal, que alimenta o alimento de Satanás, o fruto do bem e do mal, apareceu na primeira vinda. Eles eram os fariseus, os pastores de Jerusalém daquela era, que foram chamados de serpentes em Mateus 23, versículo 33. Em Apocalipse 12, versículo 9, a serpente é chamada de Satanás, o diabo. Então, os fariseus eram os pastores de Satanás, os falsos pastores. Em conclusão, a árvore do conhecimento do bem e do mal, do diabo, eram fariseus, falsos pastores. O fruto do bem e do mal que mata o espírito do homem, isto é, o alimento de Satanás na primeira vinda, era a doutrina da falsidade dada pelos fariseus, os falsos pastores. Portanto, comer a comida de Satanás é aceitar a falsidade dos falsos pastores, e aqueles que a comerem, seus espíritos morrerão. Queridos crentes em todo o mundo, acreditamos em Deus e na Bíblia. A situação na época da primeira vinda era realmente muito lamentável. Os judeus que desejavam o céu e a vida eterna na primeira vinda, por não entender a palavra de Deus, como em Oséias 4, versículo 6, comeram do fruto da árvore do bem e do mal, o alimento de Satanás, em vez das palavras de Jesus, o fruto da árvore da vida, que é o alimento de Deus. E perseguiram, blasfemaram e até mesmo mataram a Jesus. E vimos que eles foram amaldiçoados e foram para o inferno. Usando esta história como um exemplo e um aviso, espero que encontremos a árvore da vida e seu fruto no reino do Pai que está se manifestando hoje através da palavra. Espero que possamos comer o alimento de Deus e nos tornarmos família do céu que vive eternamente. O tempo da segunda vinda do Senhor é o momento mais importante para nós. Na primeira vinda, Jesus nos deu a promessa com a esperança de que todos os crentes de hoje comam esse alimento de Deus e vivam eternamente. Esta promessa de Jesus é a nova aliança estabelecida com o sangue de Jesus. Em Lucas 22, versículos 14 a 20, na noite da Páscoa, Jesus estabeleceu uma nova aliança com seu sangue. Ele disse que não comerá novamente a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa, até que se cumpra e venha o reino de Deus. Isto é, prometeu comer no reino do Pai quando vier e se cumprir. Como vimos em João 6, versículos 51 a 58, a carne e o sangue de Jesus são o alimento de Deus, o alimento para a vida eterna, ou seja, o alimento do Espírito que é ouvido e comido pelos ouvidos. E diz que esta é a nova aliança, que ficará escondida até o cumprimento da nova aliança. Mas é dito que será comida no momento da segunda vinda no reino do Pai. Em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54, prometeu a ressurreição e vida eterna ao som da última trombeta. Diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade e aquele que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a morte foi destruída pela vitória. Esse som da última trombeta também é o alimento de Deus para a vida eterna, a segunda vinda do Senhor. Pessoal, vocês querem comer o alimento de Deus para a vida eterna hoje? Tem alguém que gosta da morte e dor? Se tiver alguém, levanta a mão. Acho que não tem ninguém no mundo que queira morrer ou sofrer de dores. Deus é a vida. Ele é aquele que sempre cumpre suas promessas.
Este é o alimento prometido pelo sacrifício do sangue de Jesus. Hoje, espero que não haja uma alma que deixe passar diante de seus olhos o alimento da vida eterna, porque não entendeu a palavra, como aconteceu no tempo da primeira vinda. Hoje, a segunda vinda do Senhor, no cumprimento das profecias do Novo Testamento, vamos dar uma olhada no alimento da vida eterna de Deus, a carne e sangue de Jesus e o som da última trombeta escondidos na nova aliança. O sangue de Jesus, que é o alimento de Deus para a vida eterna, estava escondido até o cumprimento da nova aliança, ao Apocalipse. É o alimento da vida eterna que pode ser comido quando o livro do Apocalipse for cumprido. Assim, registrou na profecia do Apocalipse aqueles que vão beber o sangue de Jesus e viver eternamente. A obra de Deus é cumprida de acordo com essa promessa. Como vemos em Apocalipse 5, versículos 9 a 10, havia o reino e sacerdote de Deus que foram comprados pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse 7, versículo 14, aparece a multidão em branco que lavou suas vestes no sangue de Jesus. Eles são os que beberam o sangue de Jesus à segunda vinda, e suas realidades são os sacerdotes e multidão em branco das 12 tribos do reino de Deus. Então, para descobrir a maneira como eles puderam beber o sangue de Jesus, vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Sim, você leu bem. Jesus dá ao vencedor o alimento que havia escondido na nova aliança, ou seja, a carne e o sangue de Jesus, o maná escondido, o alimento para a vida eterna. Assim como na primeira vinda, somente por meio de Jesus, encontrando o Filho do Homem, poderia comer o alimento de Deus, o alimento para a vida eterna. Na segunda vinda do Senhor, a fim de comer o alimento da vida eterna de Deus, devemos encontrar o vencedor e receber e comer do vencedor o alimento para a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 5, Jesus tomou da mão direita de Deus o livro que estava selado com 7 selos. Em Apocalipse capítulo 6 e 8, ele abriu e cumpriu. Em Apocalipse capítulo 10, ele fez João comer da palavra aberta, a palavra revelada através do anjo, e o fez profetizar novamente aos povos, nações, línguas e reis. Antes de cumprir o Apocalipse, essa palavra estava escondida. Assim, ela era o maná escondido, alimento para a vida eterna, não o alimento físico, mas o alimento do espírito, que é ouvido e comido pelos ouvidos, que só podia ser recebido por meio do vencedor, novo João, na segunda vinda do Senhor. Desta forma, o fruto da árvore da vida, que é o alimento de Deus para a vida eterna na segunda vinda do Senhor, é profetizado em vários nomes, como o sangue de Jesus, maná escondido, palavra aberta da revelação, som da última trombeta, som da sétima trombeta, registrado em Apocalipse 11, versículo 15, que é o alimento da promessa de 1 Coríntios, capítulo 15. Tudo isso é alimento de Deus e é o fruto da árvore da vida que salva nosso espírito. Se este alimento apareceu hoje, não teríamos que comer dessa comida? Ouvir e comer esse alimento para a vida eterna na segunda vinda é a razão pela qual Jesus derramou seu sangue na cruz para estabelecer a nova aliança na primeira vinda. Se sim, onde podemos ouvir e comer o alimento de Deus, este importante alimento para a vida eterna, a segunda vinda do Senhor?
O único lugar do mundo onde você pode comer o alimento para a vida eterna de Deus na segunda vinda do Senhor é como prometido em Apocalipse 15, versículos 1 a 5. É onde estão juntos o vencedor, Deus, a fonte da vida, Jesus e o reino do céu. É onde sai a palavra da vida eterna. É onde todas as nações vêm para adorar. Shincheonji, o templo do tabernáculo do testemunho. Esta é a Bíblia e a promessa de Deus. Eu realmente oro para que você perceba, encontre e coma o alimento para a vida eterna e receba o céu vindouro e a vida eterna. Agora, de outro lado, vamos dar uma olhada no alimento da morte, o alimento de Satanás, que absolutamente não devemos comer hoje. Primeiro, vamos ler as palavras de Apocalipse 18, versículos 2 a 3. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Sim, você leu bem. Em Apocalipse 17, aparece uma prostituta que tem uma inscrição na sua testa, a Babilônia. Esta prostituta é um falso pastor que recebe a semente de Satanás, não a semente de Deus, e cria seus filhos. E diz que os reis da terra prostituíram com ela, e os habitantes da terra se embriagaram do vinho da prostituição ou mentira dos falsos pastores. Como visto em Apocalipse 18, esta Babilônia é a habitação de demônios e antro de todo o espírito imundo. Está dizendo que as nações se embriagaram e caíram pelo vinho da prostituição. Em Apocalipse 18, versículo 23, é dito que todas as nações até se casaram com demônios. É realmente uma triste e lamentável realidade, já que se diz que todas as nações beberam e caíram pela mentira do falso pastor através do vinho da prostituição. Então, não tem exceção, né? O que vocês acham? Deus é a vida e o amor. A fim de restaurar todas essas nações que caíram, em Apocalipse 22, ele criou a árvore da vida e ele está restaurando todas as nações através das folhas dessa árvore. Caros pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo, Deus é a vida e ele é a salvação. Espero que todos vocês creiam na palavra de Deus. Venham para Xintiandi, a cidade santa de Apocalipse 22. Comam do fruto da árvore da vida que conduz à vida. Nasçam de novo e se tornem filhos de Deus, que estarão com Deus, Jesus e o reino dos céus para sempre. Agora, a conclusão do conteúdo de hoje. Os dois alimentos do Espírito que examinamos hoje são alimentos que são comidos pelos ouvidos. Um é o alimento de Deus, alimento para a vida eterna. E o outro é o alimento de Satanás, um que certamente morre quando você comer dele. O alimento de Deus são as palavras da vida do verdadeiro pastor. E o alimento de Satanás são as mentiras do falso pastor. Comer alimento de Deus é ouvir e reconhecer as palavras da vida do verdadeiro pastor. E comer alimento de Satanás é aceitar as mentiras do falso pastor. São todas as nações. Hoje, quando todas as nações estão bêbadas com o vinho da prostituição da Babilônia e destruídas, não devemos beber do vinho da prostituição, o alimento de Satanás, o fruto do bem e do mal, mas devemos comer o maná escondido, o fruto da árvore da vida, o alimento de Deus que sai de Xintiandi, templo do tabernáculo do testemunho, através do novo João, o vencedor. Vamos nos tornar sacerdotes e multidão em branco das 12 tribos do reino de Deus, para nos tornar filhos de Deus que vão herdar o reino dos céus e a vida eterna. Ouviu bem a palavra de hoje? Da próxima vez, compartilharemos a lição intermediária 16,
o lugar preparado por Jesus e o Espírito da Verdade, o Conselheiro, com a referência principal de João capítulo 14 e 16. Espero que esse seja um tempo precioso para você perceber onde o Conselheiro, o Espírito Santo da Verdade, vem em nome de Jesus e como ele trabalhará. Para a próxima lição, o instrutor que entrega a palavra muito melhor do que eu virá e testificará da palavra. Estamos ansiosos para vê-los novamente na próxima vez. Por fim, terminaremos gritando "We are one", no sentido de que somos um em Deus e em Jesus. Transcendemos etnias, nacionalidades e religiões e somos um em Deus. We are one. Vamos todos orar juntos. Santo Pai Deus, a quem somos gratos e agradecidos, muito obrigado por seu grande amor e graça. Nesse momento, damos gratidão e glória a você por guiar os pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo ao seminário online de Shincheonji, onde a palavra da verdade está sendo compartilhada. Com esta única palavra da verdade, conceda-nos a verdadeira compreensão em Deus Pai e nos dê a verdadeira fé para que todos os teus filhos que se reuniram aqui possam alcançar o reino dos céus e a vida eterna. Santo Pai Deus, ainda tem muitas lições valiosas que restam no seminário online de Shincheonji. Por favor, ajude os pastores, seminaristas e muitos crentes a entender completamente as lições restantes, para que todos possam se tornar seus verdadeiros filhos, que irão para o céu e alcançar a vida eterna. Confio no Senhor, que vai protegê-los e guiá-los até a próxima vez que vamos encontrar, e que o Senhor estará com eles. Cremos e oramos fervorosamente por todas as palavras em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz por nós. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final. O lugar que Jesus foi preparar é a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descerá do céu. Porque a cidade se chama Nova Jerusalém. Jesus prometeu voltar quando o lugar estiver preparado. Para onde ele virá, realmente? Porque foi expresso como outro conselheiro, e não apenas o conselheiro. Espero que todos nós possamos nos tornar verdadeiros crentes que ouvem e guardam as palavras do conselheiro que Jesus prometeu. Vocês receberam muita graça da palavra hoje? Da próxima vez, será-nos dada a lição 16, intitulada O Lugar Preparado por Jesus e o Espírito da Verdade, o Conselheiro. Certifique-se de não perder a próxima lição. Entenda a verdadeira vontade e o coração de Deus através da palavra da promessa e torne-se a família do céu que alcança a esperança do reino de Deus. Os crentes em todo o mundo são diferentes em suas nacionalidades, povos, idiomas e gêneros, mas seu coração sincero de anseio pela palavra de Deus é o mesmo. Acreditamos que somos um no amor de Deus e na palavra da verdade. Para se tornar um na palavra, seminários e pastores ao redor do mundo querem assinar um MOU com Shincheonji, e muitos MOUs estão sendo assinados até mesmo neste momento. Se você tiver mais perguntas sobre a Igreja Shincheonji e a palavra, não hesite em nos contatar por telefone. Teremos prazer em orientá-los em detalhes. Por fim, gostaria de agradecer aos pastores, seminaristas e santos de todo o mundo que se juntaram a nós. Eu vou orar para que a graça de Deus seja sempre abundante. Com isso, vamos terminar todos os procedimentos e orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigada a todos que se juntaram a nós.